Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, ainda no Evangelho segundo escreveu João. Hoje eu estarei expondo parte do capítulo 18. Lembrando que eu já fiz mais de 60 vídeos neste Evangelho. Eu tenho uma playlist com todos os vídeos, desde o capítulo 1. Vamos lá. Está aí, capítulo 18. A prisão de Jesus. Então nós já passamos aí quando Jesus participou da noite ali da Páscoa, ele celebrou a Páscoa, comeu a Páscoa, ele também instituiu a ceia e agora ele está sendo preso. É o que nós vamos ver hoje. Vamos lá. Tendo dito isto, ou melhor, tendo dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. O Cedron é um ribeiro temporário. Deixa eu pegar aqui. Nome de uma torrente. O nome hebraico é Kedron, que é turvo. Nome de uma torrente de inverno que nasce próximo a Jerusalém e corre pelo vale de Cedron, tendo o Monte das Oliveiras a leste até o Mar Morto. Eu tenho também uma foto, deixa eu compartilhar com vocês. Abri aqui. Está aí. Hoje, atualmente, este é o ribeiro de Cedron, ou o vale de Cedron, esse lugar verdinho que está aqui. Temos aí algumas oliveiras. Do lado direito temos aí os muros da cidade velha. Do lado esquerdo nós temos aí parte iniciando aí o Monte das Oliveiras. Esse lado de esquerda é o Monte das Oliveiras. E aqui ao fundo, esse aí é o ribeiro de Cedron, ou vale de Cedron, ou Kedron, turvo. E Jesus, ele passa para o outro lado, então ele vai para o lado do outro lado, Cedron, ele juntamente com os seus discípulos. E havia ali um jardim. Outra coisa, vamos para o 2, diz alguma coisa aí. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Geralmente Jesus saía ali da cidade de Jerusalém, passava ali pela Porta Formosa e ia em direção ali o Vale do Cedron, atravessava o Vale do Cedron e ia para o outro lado, que é o jardim, e o Jardim das Oliveiras, onde tinha os pés de azeitona. E ali ele orava. Jesus, muitas das vezes, ele ia para ali orar. Pode ver que muitas vezes com os seus discípulos. Então já era a prática de Jesus quando ele ia para as festividades em Jerusalém. Depois do início do seu ministério, a Bíblia relata em pelo menos 3 vezes que Jesus foi à festa da Páscoa. Era uma festa anual. E esta aqui era início da festa da Páscoa.
Vamos lá. 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Interessante, ele foi muito bem guarnecido aí. Olha, ele recebeu primeiro uma escolta. O Judas. Tendo, pois, Judas recebido a escolta. Escolta aqui é espeira, o termo grego. Corte militar. 10ª parte da legião. Lembrando que uma legião era composta de aproximadamente quase 6.000 homens. Então, se era a 10ª parte de uma legião, então 60 soldados. Está aqui, ó. 10ª parte da legião, uma espeira. 60 soldados romanos. Além disso, ele recebeu dos fariseus, dos principais sacerdotes fariseus, alguns guardas. Guardas aí é ruperetes. Pode ver que o nome muda. A escolta é espeira de soldados romanos, 60 homens. Alguns guardas é ruperetes, criados. Não era bem um soldado, eram criados que estavam a serviço dos principais sacerdotes e também dos fariseus. Eram subordinados, eram empregados, serventes, e por aí vai. Então, foram com eles. Alguns, então, 60 soldados romanos, aproximadamente, alguns guardas. Chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Olha aí, 3 objetos. Lanternas aqui é fanos, que é uma tocha, uma lanterna, dá no mesmo, uma lanterna. E também fala de tochas, que é lâmpadas. Lâmpadas é lâmpada, chama que é abastecida com óleo. É muito difícil saber o que é isso, já que nós estamos aí há 2000 anos. Mas com certeza tinha alguma certa diferença entre a tocha e as lanternas. E também armas. Armas aqui é roplono. Roplono é uma ferramenta, um instrumento, uma arma usada em guerra. Interessante que provavelmente não era uma espada, uma arma de guerra. Está escrito aqui. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, Jesus não foi pego de surpresa. Interessante aí, ele não foi pego de surpresa, ele estava sabendo. Olha, sabendo, e o termo aí é oida. Oida é perceber com os olhos, perceber também com os sentidos, descobrir tudo isso aí, sabendo. Não é gnosco, é oida, que é perceber com os sentidos. Pois Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes. Então, quando Jesus viu aquela multidão de soldados, mais os servos, os serventes dos sumos sacerdotes, dos principais sacerdotes, ele adiantou. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele adiantou e perguntou: a quem buscais? Então eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Nazareno porque o mais aceitável, alguns dizem que o nome Nazareno que vem de Netzer, não sei. Mas o fato é que é habitante de Nazaré. Nazareno é aquele que era um habitante de Nazaré, ou da cidade de Nazaré. Como Jesus ele cresceu ali na cidade de Nazaré,
ele era considerado um galileu e também um nazareno. Tem outras explicações para isso, mas eu prefiro ficar com essa aqui, que ele era da cidade de Nazaré. Claro que a palavra nazareno, ela significa o que é separado, que também fala da pessoa de Cristo. Então Jesus lhes disse: sou eu. Interessante que ele colocou aqui em maiúsculo, sou eu, eimi. A palavra, são duas palavras gregas, ego, eimi, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Então Judas também foi junto ali com aquela comitiva de soldados. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Interessante. O interessante é que somente o Evangelho de João é que traz essa informação. O termo cair é pipito, é cair mesmo, cair por terra. A ideia de desmontar, cair, ir ao chão. E aí, termo por terra aí, o termo é ramai. Ramai é solo, eles caíram no chão. Eles viram algo diferente, ou o poder de Deus naquele momento. Jesus, a ele como Deus já começou a ser manifestado ali. Porque ninguém pode ficar na presença de Jesus hoje. Se ele aparecer na sua glória, na sua totalidade, ninguém fica de pé. Pode ver que João, lá em Apocalipse, quando Jesus aparece para ele cai no chão como morto. Interessante, porque a glória, o poder é tamanho que meros mortais não conseguem suportar. Será que o que aconteceu aqui foi isso? Provavelmente. Senão, eles não teriam caído. Eles recuaram ainda. Interessante aí. O recuar aí, partir para trás, a ideia é essa. Voltar atrás, recuaram. Aperromai, essa ideia. Caíram por terra. De novo, lhes perguntou. Então Jesus novamente pergunta: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. E aí Jesus logo fala. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Estes quem? Os 11 discípulos ou apóstolos que estavam com Jesus. Os 11 estavam com ele, exceto Judas. Mas Judas agora chegou do lado oposto, do lado da multidão que veio prender Jesus. Nesse momento aqui, Judas está do lado oposto. Ele está do lado da multidão que queria prender a pessoa do nosso Salvador. Mas os 11 estavam com Jesus. Deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera. Quando é que Jesus disse isso? Lá no capítulo 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus falou isso. Outro lugar ele falou em João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Foram palavras de Jesus. Também na oração, poucos minutos antes, Jesus, quando ele estava orando, intercedendo em prol dos discípulos, ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome.
tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse, para que a escritura se cumprisse. E agora ele diz: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Por isso que eu deixei, ele diz. Então Simão, Pedro aqui, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pedro, ele partiu para o ataque. E aqui é o Simão Pedro, Shimon Kefas, ou Petros, né? Simão Petros. E ele estava com a espada cortante. A espada aqui era uma marraira, está aí do lado direito. Marraira é o termo grego, é uma pequena espada para um golpe cortante. Uma espada reta para perfurar também significa isso aí. Ou uma faca grande, mas era uma espada. Uma espada curta, não é uma espada longa, cortante para perfurar ou cortar. É o que Pedro trazia. E ele cortou, ele decepou. O termo grego aí é apocópito. Essa palavrinha aqui, ó, apocópito, é cortar, amputar. Ele amputou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, que o nome dele era Malcos. Malcos é o nome desse servo. Vamos lá. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então, Jesus, olha, mete a espada na bainha. Novamente, marraira, bainha, teque, é usado para colocar um receptáculo, um lugar para colocar a espada. E beber aí, pino, é beber mesmo. O cálice aí, potério, no sentido metafórico, a experiência de alguém, aquilo que a pessoa deveria passar. Olha, não beberei este cálice, eu não vou passar por essa experiência que o Pai me deu para que eu passe. Jesus fez uma pergunta para Pedro. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus. Então, a escolta, pode ver que, olha, a escolta é algo separado. Novamente, assim a escolta. E outra coisa, tinha um comandante, os guardas não foram sozinhos com Judas. Eles foram com o comandante. Não era um centurião, porque aqui era a 10ª parte de uma legião romana. Eu já disse anteriormente, a legião romana era composta por 6.000 homens. Se era a 10ª parte, então em torno de 60 soldados. Então, a espera aí, o comandante, vamos dizer, é Chiliarchos. Chiliarchos é o comandante de 1.000 soldados. Então, mesmo sendo 60, que é uma espera, um comandante de 1.000, ele foi juntamente com esses guardas. E os guardas, que é o peretes, ou ruperetes dos judeus, prenderam a Jesus e manietaram. Manietar aí é atar um laço, é prender, atar com cadeias, lançar em cadeias. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás,
sumo sacerdote naquele ano. Deixa eu só olhar quantos minutos que eu já tenho aqui. 20 minutos, quase precisando de parar. Então, serão necessários aí 2 vídeos para eu concluir, porque são 40 versos. Então, vou fazer ir até o verso 15. Então, veja que conduziram primeiramente Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote. Então, quem era o sumo sacerdote no período de Jesus? Caifás. Mas quem era o Anás? Vamos lá. Está aí do lado direito, Anás, humilde, sumo sacerdote dos judeus, elevado ao sacerdócio por Quirino, o governador da Síria, em 6 ou 7 depois de Cristo. Contudo, mais tarde, deposto por Valério Gratus, o procurador da Judéia, que colocou em seu lugar primeiro Ismael, filho de Fabi, e logo depois Eleazar, filho de Anás. Depois de Eleazar, o ofício passou a Simão, de Simão em 18 depois de Cristo, a Caifás. No entanto, mesmo depois de ter sido deposto do ofício, Anás continuou a ter grande influência. Então, quem era Anás? Ele foi sumo sacerdote. Ele foi colocado por Quirino, governador da Síria, no ano 6 depois de Cristo, mas Valério Gratus, que é um procurador romano que estava na Judéia, ele tirou o Anás. Alguma coisa aconteceu lá que ele foi tirado do cargo de sumo sacerdote. Interessante que os governadores ali da região, como também o procurador de Roma, poderia colocar e tirar o sumo sacerdote. Interessante. E aí, quem estava no momento agora era o Caifás. Este aí, tão gracioso Caifás, sumo sacerdote dos judeus, nomeado para aquele ofício por Valério Grato, governador da Judéia, ou procurador romano, após a destituição de Simão, filho de Camite, 18 depois de Cristo. Destituído em 36 depois de Cristo por Vitélio, governador da Síria, que nomeou Jonatã, filho de Anás, que era sogro de Caifás, seu sucessor. É uma confusão, hein? Ele foi colocado aí. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ele falou isso lá no capítulo 11, versículo 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. E o Caifás, ele era o sumo sacerdote naquele período. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido o sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Então, Simão Pedro, mesmo depois de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, não era um soldado que foi ferido, não foi a orelha de um soldado, não. Quem perdeu a orelha, mas foi curado milagrosamente por Jesus, foi o servo do sumo sacerdote. Pedro não atacou um oficial romano, até porque se Pedro tivesse feito isso, as coisas não ficariam muito bonitas para o lado dele, não. Então, foi Simão Pedro e o outro discípulo. Quem era o outro discípulo? João. Ele não gosta muito de citar o nome dele. Interessante. Ele não gosta de citar. Olha, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam. Mas como é ele que está narrando e ele que escreveu o Evangelho, então é ele. Porque só os dois estavam lá neste momento. Sendo este discípulo, este quem? Qual que é o mais próximo aí?
o discípulo que estava seguindo Jesus, porque o Simão Pedro já citou o nome. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio deste com Jesus. Então, foi-lhe permitido a João e também, primeiramente a João, entrar no pátio juntamente com Jesus. Então, João não abandonou Jesus. Vamos lá. 16, eu vou parando por aqui. Vou até o 16, que aí começam os versículos que citam que Pedro, ele nega Jesus. Pedro, porém, ficou de fora. Então Pedro fica do lado de fora. Somente João que entra. Olha, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo que era conhecido o sumo sacerdote, lembra que no 15 ele fala que o que era conhecido o sumo sacerdote, ele entrou no pátio? Então, agora a narrativa continua. O outro discípulo que era conhecido o sumo sacerdote falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Provavelmente João chegou perto da pessoa ali. O termo grego encarregado da porta é turoros. Esse termo grego aí. Porteiro, zeladora. E é uma mulher, porque no versículo 17 depois nós vamos ver isso. Está aí no 17, a criada. Então é a porteira. Uma mulher, uma zeladora que estava ali cuidando. Então, falou com o encarregado da porta. Também ela cuidava ali da portaria. Falou assim, olha, pode deixar ele entrar. Ele também faz parte do corpo de discípulo. E levou a Pedro para dentro. E eu vou ficando por aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade com esta exposição. Falando a respeito do momento aí em que Pedro, ele nega, não é bem uma traição, mas é uma negação. Pedro, ele nega que estava ao lado de Jesus. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.